Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aproveitando aqui o intervalo de um filminho que eu estou assistindo para poder conversar com vocês o seguinte, né? Então, pensa aqui comigo. Mais do que não fazermos o mal é optarmos em fazer o bem, quando constantemente. Uma vez que nós não sabemos aquilo que nós já voltamos aqui à vida com a necessidade de sanar, né? De apagar, no sentido de transmutar aquilo que a gente já trouxe como bagagem anterior. Então, mais do que não fazermos o mal, né, em consciência, é termos a consciência de voltarmos para o bem, quando, o quanto antes, constantemente, de modo gradativo, né? Por quê? Porque nós não sabemos qual a tamanha misericórdia de Deus diante do véu do esquecimento que Ele coloca na vida de cada um, onde nos possibilita começarmos do zero. Mas digamos que não é bem do zero. Muitas vezes nós já vemos aqui com saldo negativo. E isso eu digo, a maioria das pessoas. Então, tanto em relação a trabalhos no sentido espiritual, né? Por assim dizer, que lida de fato com a saúde vital e espiritual da pessoa, não no sentido profissional, fraterno mesmo. Então, quantas e quantas vezes chegam pessoas atordoadas da vida, porque algumas coisas não têm dado certo e começa de fato a afetar a sua vida espiritual. Quando afeta a vida espiritual, independente da religião da pessoa, ela começa a pedir a Deus uma forma de resolver aquilo. Quando a pessoa é espiritualizada de alguma forma, é espiritualista, ou é espírita, kardecista, de umbanda e tudo mais, ela já tem conhecimento, vai procurar uma casa de desobsessão, ou vai procurar tomar um passe, né, seguir o evangelho, que é lido nas casas de auxílio, né, vai procurar fazer um estudo e poder se aliviar destas obsessões, entre aspas, né, que na verdade são obsessões. Muitas vezes são inimigos de outra vida. E quando não inimigos de outras vidas, né, são na verdade padrões de vibrações muito baixas, emocionais que nós sentimos, que aí ficamos vulneráveis, né, para que esses espíritos absorvam dos nossos fluidos. Então, quando as pessoas não têm, né, digamos, essa visão para esse lado, digamos que ela seja um católico ou um evangélico, e de acordo com aquilo que ela já pratica, diante da sua igreja, não tem resolvido, não tem funcionado, de acordo com a sua fé, ela não tem dado conta, muitas vezes até o nome dessas pessoas que não acreditam em sucessivas vidas chega até nós. E, logicamente, nós fraternalmente vamos lá e auxiliamos. Identificamos cada tipo de coisa, cada tipo de moléstia espiritual, né? Então, pessoal, isso é muito sério. Na hora que precisa de ajuda, tudo bem, estaremos lá para auxiliar, né? Todos os grupos que trabalham com isso genuinamente, fraternalmente, do coração, não vê problema em auxiliar o irmão que ainda não conhece sobre o espírito nesse sentido. Mas é triste saber que a pessoa só acredita vendo, né? Então, até quando nós teremos que ser São Tomé? E se eu ainda disser para vocês o seguinte: quantas e quantas pessoas chegam lá para que façamos limpeza de varredura e de repente nós identificamos o seguinte: o espírito já faleceu, no entanto, ele está preso ao próprio corpo, porque adquiriu crença quando ainda estava aqui em vida, na carne, na matéria, de que Jesus estaria vindo para o salvar. Então essas pessoas desencarnam e ficam ali juntinhas do seu próprio caixão, né? E quem é que vai tirá-las dali?
justamente aqueles que por algum motivo chegam a visualizar através, né, dos grandes e benevolentes seres, né, que mesmo sendo muitas vezes fragmentos de alma da quinta dimensão, eles se colocam aqui à disposição da quarta D, né, da quarta dimensão do plano astral, só para poderem fazer essas determinadas limpezas. Então, pessoal, eu digo, isso é realmente muito, muito, muitíssimo sério. Então, que a gente largue essas nossas crenças de estarmos em separatividade, né? De enxergarmos a verdade sendo só nossa, de observarmos que se tem um Filho de Deus trabalhando a nosso favor, vamos observar, porque ele pode nos auxiliar antes que seja muito tarde. Então, tem pessoas que estão à beira da loucura de cometer algo terrível contra elas próprias, né? E esse pedido chegou até nós, e quando chegou é uma maravilha, porque acreditem, mais do que auxiliar aquele encarnado que pede ajuda, é poder auxiliar também fraternalmente os espíritos que de alguma forma estão presos, enraigados em vícios, como não têm seus corpos, se utilizam do fluido vital daquele humano que está ali encarnado por algum vício dele, que se liga à mesma necessidade de conexão com o espírito que está o obsediando, ou então vinganças de outra vida, né? Então, nada melhor do que o orar e vigiar, e abrir a mente para as verdades que chegam até nós. Quais verdades? É justamente essa, considerar que o próximo, ele pode estar tão próximo que até mesmo vai te auxiliar num dado momento da sua vida. Aí eu quero ver a pessoa sendo traumatizada por o que ela chama de demônios, entre aspas, que são nada mais, nada menos que espíritos. Não encontraram a luz após o seu desencarne. E como está despojado do corpo físico, do material, é mais fácil dele firmar naquele desejo de espírito que estava outrora sendo, portanto, né, foi realizado ali um contexto de vingança do passado. Porque, repetindo, nós, seres humanos, viemos aí nesta evolução, onde já passamos por várias e várias guerras. E vocês acham que no dado momento de morte tudo se extingue ali? Não. Muitas vezes o espírito que lá morreu fica preso com aquela personalidade que não conseguiu se desvencilhar daquelas dores, porque ele fica preso à situação por aquela persona, por mais que o corpo já tenha perecido e tenha morrido, fica preso àquela situação e vai querer cobrar, né, aquela vingança daquele, né, que entre aspas é o seu algoz, sendo, portanto, considerado como vítima. E a bem da palavra, muitas vezes o que acontece é uma troca. Então, um mata numa vida, depois é o outro, e vice-versa. Até que eles não se encontrem mais na mesma encarnação, mas que, no entanto, aquele que é espírito, quando se conecta ao outro pela vibração emocional que os une um dia, retorna aos mesmos campos para o quê? Poder fazer a vingança. Então, é isso, né? Então, aqui um pouquinho de realidade, enquanto assistia, inclusive, um filme elucidador. Eu não gosto de terror, né? Então já está tarde, já vou dormir, assistindo algo que nos traz lucidez. Aliás, um filme belíssimo, depois eu posso até dizer o filme que eu assisti, mas isso não cabe aqui ao contexto, e aproveitei para trazer isso, porque o filme trouxe essa reflexão, né? Entre as diferentes religiões, entre as diferentes crenças e, portanto, o nosso respeito em todas as diferenças que existem. É isso. Um beijo, muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Excelente soninho. Até a próxima, pessoal. Namastê.